Bem, o meu nome é Abraão Souza Costa, sou estudante de nanotecnologia do Polo de Caxias, da UFRJ, e eu venho apresentar um caso de tortura de um quilombola que aconteceu no interior do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Porto Alegre. A imagem de uma das notícias que foi veiculada na imprensa e na internet é essa imagem que está à direita, onde se diz que a polícia apura crime de tortura contra um quilombola amarrado e agredido no Rio Grande do Norte. Ah, Resumindo essa história, esse rapaz estava em situação de rua e ele foi pedir comida e bebida numa casa onde estava acontecendo um churrasco. E o dono da casa ele xingou, expulsou o rapaz ficou transtornado, né, com os xingamentos e atirou uma pedra contra a porta do comércio do dono dessa casa, né, o comércio fica ao lado da casa. E aí ele foi amarrado, foi torturado e ele ficou sofrendo maus tratos durante mais ou menos uma hora, até que a polícia chegou e levou os dois para a cadeia, né. Os dois ficaram presos, o agressor ficou preso durante um pouco menos de 24 horas, mas o quilombola foi solto logo em seguida, né. A ofensa que ele cometeu foi considerada uma ofensa insignificante, ainda mais diante dos maus tratos que ele sofreu. Mas outras coisas que estão relacionadas com essa notícia é que a tortura, agressão ou violência contra quilombolas não é um fato isolado. Desde 2016 até 2018, pelo menos, teve um aumento de 350% de casos de violência contra quilombolas, tanto em zonas rurais quanto em zonas urbanas, mais comum em zonas rurais. Por quê? Porque a maior parte desses casos de violência, eles são casos que estão ligados a disputas por terras, e por serem casos que acontecem em locais de difícil acesso, locais onde é difícil você conseguir filmar e conseguir postar, esses casos eles acabam tendo um caráter de tortura também, eles acabam sendo casos de violência com requintes de crueldade. E quanto à violência urbana, quando esses casos acontecem num contexto de violência urbana, eles são casos idênticos, muito idênticos, a casos como racismo, contra a violência contra pessoas em situação de rua, etc. E também é interessante notar que menos de 10% das terras quilombolas elas são reconhecidas pelo Estado. Estima-se que existam 3.200 quilombos no Brasil. E desses 3.200 quilombos, apenas 300 têm as suas terras reconhecidas pelo Estado. E como você tem uma quantidade muito grande, você tem milhares e milhares de quilombos que não têm esse reconhecimento, então daí já dá para você perceber o porquê que existem disputas por terras, né? Famílias que vão cercando terras e determinando ali como limites de fazenda, de sítios, de outras propriedades rurais, eles acabam disputando essas terras contra os quilombolas, né? Esse caso em especial e os casos de violência semelhantes a essa, né, que aconteceram nessa imagem, elas ferem, pelo que eu levantei, elas ferem essas quatro normas, né, dentro da análise do quadro normativo. Fere a Declaração Universal dos Direitos Humanos, especialmente no artigo 5º, a Constituição Brasileira e a Lei 9.455 falam a respeito de tortura, definem a tortura, e tem várias definições de tortura, mas em especial o que aconteceu com esse rapaz é a sujeição a um tratamento degradante, desumano, cruel, simplesmente por motivos de castigo. E o Estatuto de Igualdade Racial também é ferido nesse caso. Quando a gente fala a respeito do quadro sociológico, o que a gente percebe nesses casos são aquilo que pode se chamar de presente desconectado. Nós vivemos numa sociedade moderna do século XXI, mas adotamos práticas racistas, práticas de tortura que são presentes no século XVIII, por exemplo. São presentes da época, são práticas que vêm da época da colonização. Você vê também uma ofensa desproporcional ao castigo, né? Uma pedra que é arremessada contra uma porta de madeira não causa um dano ao patrimônio, que seja um dano significativo ao patrimônio. Porém, essa pessoa que jogou uma pedra contra a porta de madeira desse comércio, ela recebeu como castigo uma hora de tortura, uma hora de chicotadas, uma hora de pontapés, etc. Você vê também, dentro do quadro sociológico, a questão da justiça versus o direito à punição. Até escrevi versus errado, aí faltou o R. Justiça versus o direito à punição. O que isso significa? Significa que quem que pode aplicar o castigo? Quem que pode aplicar uma medida de violência, por exemplo? Nesse caso, o comerciante que se sentiu agredido, ele não pegou esse rapaz e encaminhou ele para a polícia. Né? Ele literalmente torturou o cara. Né? Ele literalmente torturou o quilombola. Ele assumiu para si o direito de aplicar aquilo que ele achava que era justiça, que na verdade foi um tratamento cruel. Né? Você vê também uma questão de apagamento do indivíduo e apagamento da sua história. Por quê? Porque, embora
Embora esse rapaz, esse quilombola, ele seja dependente de álcool, o comerciante, durante esse período que ele estava agredindo, né, o quilombola, esse comerciante, durante todo o tempo, ele xingava o rapaz, dizendo que ele era um drogado, que ele estava sempre por ali usando drogas pesadas, entendeu? E isso constitui um apagamento do indivíduo da sua história, porque você está atribuindo determinadas coisas que não fazem parte, né, que não fazem parte da vida da pessoa. Como várias vezes apareceu em notícias de jovens que morreram num contexto de ação policial em favelas, você percebe que quando a notícia chegava à mídia, geralmente se colocava foto de outra pessoa, que não a foto daquele jovem que foi morto. Né? Então, por exemplo, uma menina de 13 anos que morreu dentro da escola, a menina estava estudando, e aí colocam, em vez de colocar uma foto da menina na notícia, coloca uma foto de uma garota cercada de outras pessoas, todo mundo carregando fuzil. Entendeu? Justamente para você apagar o indivíduo e apagar a história do indivíduo. E outra coisa é que a própria violência que é empregada contra o indivíduo, ela é uma violência que pode chegar a matar a pessoa. O próprio quilombola dessa notícia, ele foi encaminhado para a delegacia, mas dali ele seguiu direto para um posto de saúde, para um hospital, se não me engano, e ali no hospital ele chegou desmaiado. Sabe? Se ele não tivesse recebido socorro médico, ele poderia ter morrido por conta da tortura que ele sofreu. Então aí você percebe, né, o apagamento do indivíduo acontecendo tanto numa forma metafórica, né, tanto numa forma metafórica quanto numa forma literal também. Como conclusão, especialmente pensando em formas de enfrentamento para esse tipo de situação, eu me sinto um pouco limitado, né, no que analisar como formas de enfrentamento. Porém, como a gente percebe que existe um distanciamento muito grande entre as comunidades quilombolas e o Estado, eu acredito que um plano nacional de apoio às comunidades quilombolas seria muito necessário, um plano em que assistentes sociais visitem essas comunidades, façam um mapeamento dessas comunidades e, com o devido apoio jurídico, possam conseguir para essas comunidades o reconhecimento de suas terras, além do acesso à justiça, acesso à educação e acesso à saúde. E quanto à questão normativa, é um pouco complicado você pensar que o comerciante ele ficou menos de 24 horas preso, né? A tortura e o racismo no Brasil são considerados crimes inafiançáveis. E, e esse rapaz, esse comerciante, ele já tinha sido indiciado uma vez no ano de 2020 por crime de racismo. Ele chegou a expulsar um freguês do comércio dele porque ele não queria atender um negro. E isso por si só já seria caracterizado como uma reincidência. Mas na verdade não. Na verdade ele foi considerado como réu primário e foi solto. Né? Foi solto, ele não chegou nem a ficar um dia inteiro lá na prisão. Então acredito que o cumprimento da pena, né, contra tortura e racismo, não acredito que seja necessária uma diretriz nova, uma norma nova diante desse fato, mas sim o cumprimento de uma norma que já existe.